Como você responde ao medo? Já te deu conta de como o medo acontece dentro de você? Como ele começa e como é possível lidar com o medo quando ele acontece? Existem várias formas de lidar com o medo. Algumas dessas formas são formas que te ajudam, te dão os bons resultados, te libertam, outras acabam te aprisionando e você se torna refém desse medo. Então eu vou te falar agora sobre três tipos de respostas ao medo que o ser humano dá. O ser humano e também alguns animais, se você for olhar na natureza. Por exemplo, quando você está diante de um perigo, qual é a primeira resposta que você tem? Qual é a resposta mais natural? Nós chamamos de paralisar. Sabe quando você percebe que existe um perigo à tua volta e você tenta ficar imóvel, o mais imóvel possível, quase como se você não tivesse ali. Isso faz com que algum predador, algum perigo, né, não se aproxime, não te veja, não te perceba e talvez acabe indo embora. Portanto, uma das formas de se preservar diante do perigo é quando você paralisa. Essa é a primeira forma, a forma mais comum. Muitos animais acabam fazendo isso, se você for olhar na natureza, né? Acabam se escondendo, paralisando. Muito bem. Quando essa estratégia não funciona? Quando o paralisar não resolve o perigo que você está. Aí nós partimos para a segunda estratégia, que é a mais conhecida quando nós falamos sobre medo. Fala-se muito sobre a questão de luta ou fuga. Ou seja, você já se deu conta que não é possível ficar parado, ficar paralisado. O perigo continua ali. O perigo continua te ameaçando. Portanto, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você luta ou você foge. Fugir, na maioria das vezes, é mais fácil, né? Afinal de contas, você não precisa ir para o enfrentamento. Você foge e aí você evita o perigo. Mas e quando você tentou paralisar, tentou se esconder, não funcionou? Tentou fugir, também não funcionou? Você vai para a última alternativa, que é a luta. Portanto, você vai perceber esse padrão em várias situações que envolvem o medo. Quando aquela pessoa se sente ameaçada, se sente de alguma forma cercada, ela vai para a questão da luta, ela vai tentar se defender através da luta. Então, aqui nós estamos falando sobre três respostas típicas de quem experimenta medo: ou você paralisa, ou você foge, ou você luta. Existem algumas pessoas, né, e aqui eu estou falando de formas como você lida com o seu medo, né? Existem algumas pessoas que, quando estão diante do seu medo, elas simplesmente entram em pânico. Essa é a pior coisa que pode acontecer, a pessoa entrar em pânico. Por quê? Porque quando você entra em pânico, você perde a tua capacidade analítica, perde a tua capacidade de raciocínio, perde a tua capacidade de pensar em soluções. Portanto, quando nós entramos naquele estado de pânico, de alguma forma isso nos ameaça ainda mais do que o medo. Porque quando nós estamos em pânico, a chance de nós tomarmos decisões ruins aumenta. Decisões simplesmente para evitar aquele perigo. Então perceba, se você é uma dessas pessoas que entra em pânico diante dos seus medos, diante dos seus desafios, existe uma forma de lidar com isso. Existe uma forma de você superar isso, para que isso não acabe estragando, comprometendo os teus dias. Uma outra coisa que também acontece com pessoas que experimentam o medo é quando elas acessam, justamente para evitar esse medo, elas acessam uma raiva. Quem nunca viu, né? Nas escolas, por exemplo, né? Aquelas crianças que acabam fazendo bullying com outra criança, né? E daqui a pouco a criança está com medo, ela tem medo de reagir, ela está paralisada, ou ela está fugindo, e daqui a pouco esse bullying, essa situação chega num limite que a criança ela passa do medo para a raiva, e aí ela começa a reagir. Quantas vezes nós já vimos, né? Cenas assim, onde a criança acaba, inclusive, batendo naquela outra que está ameaçando, né? Naquela que está praticando o bullying. Portanto, a raiva, ela é uma forma de lidar com o medo. Ela pode ser útil, né? Se for uma energia de ação, se for uma energia que te faz se movimentar, sair de onde você está, mas também, na maioria das vezes, diminui a tua capacidade de pensar, a tua capacidade de raciocinar e pode fazer com que você tome decisões ruins. Ou seja,
A raiva anda junto com o medo ali, né? Ou você está experimentando medo, ou você está experimentando raiva. E as duas emoções fazem com que você tome más decisões. Um desdobramento, né, do medo também pode ser a culpa. Quem experimenta a culpa? O que que é a culpa? É o sentimento de que você está fazendo algo errado, de que você não deveria fazer desse jeito, você deveria fazer diferente. Afinal de contas, você está indo contra algo que você acredita, ou até mesmo algo que alguém disse para você. Portanto, a culpa também, de alguma forma, te atrapalha nesse sentido. E normalmente a pessoa que experimenta a culpa, ela cai aonde? Na vergonha. A vergonha é exatamente aquela situação de como os outros vão reagir ao que eu estou fazendo, como os outros vão responder à forma como eu me comporto, qual vai ser a consequência social daquilo que eu estou fazendo. Portanto, quando eu experimento a vergonha, eu estou de alguma forma preocupado com o julgamento do outro. A vergonha e a culpa são o oposto do entendimento sobre o medo. Elas nunca ajudam você a lidar com o medo da melhor forma. Portanto, qual é a melhor forma, então, de lidar com o medo? Como eu faço para lidar com o medo de uma forma saudável, de uma forma que me ajude a ter mais escolhas, de uma forma que me ajude a viver melhor? Vou te falar sobre isso agora. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa: esse canal é novo e eu conto com a tua ajuda para que possa atingir mais pessoas. Portanto, eu te peço, te inscreve aqui no canal para que você possa receber sempre que tem algum vídeo novo e também deixa o like. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que a aula é boa e outras pessoas possam querer assistir. Então me ajuda aí, clica no like e vamos juntos que tem muito conteúdo bom vindo ainda. Bom, qual é a melhor forma então de lidar com o medo de uma forma saudável, de uma forma que me traga resultado? A primeira coisa que você tem que saber é que o medo está te protegendo de um perigo. Existe algum perigo ali, seja real ou real, não importa, mas existe um perigo. E a primeira coisa que você precisa fazer, então, é sair desse perigo, sair dessa situação de perigo, seja como for, né? Então, não adianta você querer tomar uma decisão enquanto você está correndo algum risco, enquanto você ainda está diante de algum perigo. Então, a primeira coisa para lidar com medo, saia da situação do perigo. Depois, e somente depois que você sair dessa situação, que você já se deu conta que você está bem, aí você pode começar a buscar um equilíbrio. Equilíbrio entre o teu corpo e a tua mente. Lembre-se, a mente e o corpo fazem parte de um só sistema. Quando você mexe na mente, você mexe no corpo. Quando você mexe no corpo, da mesma forma você mexe também na sua mente. Portanto, se você aprende a respirar de uma forma que acalme o teu corpo, você busca esse equilíbrio, vai diminuir o teu medo, diminuir essa emoção, e você vai ter espaço, vai ter recursos para lidar com as tuas emoções, então, de uma outra forma. Existem maneiras ruins e maneiras boas de você lidar com o medo. Eu falei, por exemplo, de algumas maneiras ruins, né? Podemos considerar ruins, que, por exemplo, paralisia, o pânico, a raiva, a culpa e a vergonha. Todas essas emoções são emoções que estão ali para te proteger de alguma forma, mas que te tiram escolhas, te tiram recursos. Você acaba agindo sempre da mesma forma, reagindo da mesma forma. E assim você não consegue ter resultados diferentes. Você tem o principal resultado, que é sobreviver. Afinal de contas, você está vivo. Mas não está conseguindo viver uma vida plena. Não está conseguindo ter os resultados que você quer de fato. Portanto, eu vou te mostrar agora um modelo de como você fazer para lidar com o medo de uma maneira saudável. Antes disso, eu quero fazer um exercício com você. Eu chamo de inventário do medo. O que nós vamos fazer? Eu vou falar aqui algumas palavras e eu quero que você vá pensando sobre essas palavras. É importante você ter com você caneta e papel, porque eu vou falar algumas palavras e eu quero que você escreva a nota que você dá para cada uma delas. Tá? Você não precisa escrever a palavra, só a nota. Eu vou pedir para você dar uma nota de 0 a 10 para cada um dos itens que eu vou falar, considerando o nível do medo que você tem. Por exemplo, se eu falar a palavra cachorro, você vai pensar assim, tá, qual é o meu medo em relação a cachorro? Sendo que 0 eu não tenho nenhum medo, sendo que 10 é o medo máximo, né? Máximo nível de medo. Então, se você tem um nível alto sobre cachorro, por exemplo, nível 8, você vai colocar ali nível 8 de medo. Ah, mas o medo é tanto, Marcelo, que eu não consigo nem chegar perto de um cachorro.
Bom, então quando você chegar ali, você vai colocar 8. E se você evita a situação, você coloca mais 10 no placar final. Então, 8 mais 10, 18. Tá bem? Então, assim que você vai escrever e colocar as notas para cada um desses itens que eu vou falar a partir de agora. Então, vai pegando caneta e papel aí. Eu vou falar algumas palavras aqui que eu preparei e você vai escrever no teu papel a nota que você dá para esse medo a partir de agora. Tudo pronto? Muito bem. Então, pensa agora sobre escuro. Quando você pensa em estar no escuro, isso é algo que te gera algum medo, algum desconforto? Se é totalmente confortável, você coloca 0, sendo 10 o nível mais alto de desconforto. Então escreve aí, escuro, e a nota que você dá. Muito bem. Conhecer novas pessoas. Como é que é para você conhecer novas pessoas? Coloca a nota de 0 a 10. Animais pequenos. Quando você pensa em animais pequenos, medo nível 0, medo nível 10. Cobras. Tem pessoas que não conseguem nem pensar nisto. Coloca aí a nota que você dá. Isso tudo de uma forma intuitiva, tá, gente? Você não precisa pensar muito. É a primeira coisa que te vem à mente. Próxima palavra. Elevadores. Você se imaginar dentro de um elevador, percebe como você age e reage. Espaços fechados. De 0 a 10. Altura. Perceba o quanto é confortável, desconfortável pensar que você está num local alto. Estar num barco. Você estar num barco gera medo ou não? Perder um amigo ou perder um ente querido. Quando você pensa nisso, de 0 a 10, o quanto isso mexe com você? Não ter dinheiro suficiente. Muito bom. 0 se não mexe contigo, 10 se mexe muito contigo. Não conseguir o que deseja. Não conseguir o que deseja. De 0 a 10. Prazos. Coloca aí de 0 a 10. Prazos. Como é que é para você lidar com prazos? Desempenho em público. Quando você pensa que vai falar, que vai fazer algo diante das outras pessoas. Viajar de avião. Algumas pessoas não conseguem nem se imaginar dentro do avião. Aquelas pessoas mais fóbicas. Para você, como é que é pensar em estar dentro de um avião? Espaços abertos. Espaços abertos com pessoas. Aranhas. Como é que é para você pensar em aranhas? Sangue. Sangue. Existem pessoas que têm dificuldade, medo de ver sangue. Água. Sim, existem pessoas que têm medo e até fobia de água. Coloca aí de 0 a 10 como é que é para você. Cometer erros. Quem tem medo de cometer erros? Quem que dá um significado ruim para quando você comete algum erro? Ficar no subsolo. Para muitas pessoas isso é muito assustador, estar no subsolo. Dirigir. Imagina que você entra num carro e está dirigindo. 0, se for totalmente confortável. 10, se houver desconforto ao pensar nisso. Pesadelos. Quem, de alguma forma, se percebe com medo, de alguma forma mexida em relação a pesadelos.
Perder dinheiro. Muitas pessoas têm medo de perder dinheiro. Coloca aí de 0 a 10. Ataque de pânico. Sim, o pânico tem a ver com o medo do medo. Medo de sentir medo. E esse medo de ter novos ataques de pânico também acontece muito. Medo de mudanças. Quando você pensa numa mudança, algo que vai ter um impacto na tua vida, você sente medo. Medo de compromissos. Muitas pessoas fogem de seus compromissos porque elas têm medo de lidar com eles. Medo de não ter uma boa aparência. Sabemos a importância, né? Sabemos que a nossa aparência comunica muito. Portanto, existem pessoas que têm muito medo de não ter uma boa aparência. Então, você vai colocar aí, de 0 a 10, uma nota para cada um desses itens, e verifica quais deles são mais altos, quais deles te atrapalham, quais deles têm impacto na tua vida. Eu vou pedir para você fazer o seguinte: pega os 5 maiores, as 5 maiores notas que você deu aí e comenta aqui embaixo no vídeo. Coloca ali qual é o item e qual é a nota que você está dando, as 5 mais altas. Coloca aí para a gente compartilhar isso também. É fundamental para você aprender sobre os seus medos, você entrar em contato com eles, você vivenciá-los. Lembre-se, o medo não é teu inimigo. O medo faz parte de você. Ele está dentro de você para garantir a tua sobrevivência. É uma parte tua que cuida de você. Portanto, entre em contato com o teu medo como um amigo, aprenda com ele e atualiza isso, porque é um programa mental que está desatualizado. Você vai aprender como fazer essa atualização, se libertar deste medo e viver, afinal de contas, uma vida sem medos. Se você gostou desse conteúdo, eu quero te fazer um convite para que você possa não só aprender como usar a tua mente, mas também se libertar de todo e qualquer medo que apareceu aí. Você pode, a partir de agora, clicar no link aqui embaixo para aprender como usar a PNL, a programação neurolinguística na tua vida e também contar comigo para que eu possa te ajudar a resolver qualquer medo específico que você queira resolver nos dias de hoje. Clica no link aqui embaixo e vamos juntos construir uma vida sem medos.